Bom dia, igreja. Graça e paz. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, sinta-se abraçado por nós e que sua casa seja inundada pelo Espírito Santo do Senhor hoje em nome de Jesus. Acho que a gente poderia talvez terminar a pregação, já da bênção apostólica, e nós irmos para casa. Porque desde o louvor, do início do louvor, o Senhor já tem falado grandemente conosco. Mas eu tenho certeza que ainda Ele tem uma porção para mim e tem uma porção para você nesta manhã. Então quero te pedir que você fique atento, quero te pedir para que você ouça a voz do Espírito Santo, não olhem para quem está aqui no altar, mas ouça apenas a voz do Espírito Santo, porque Ele já está falando desde a hora que nós chegamos aqui, na intercessão, no louvor, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando nesse culto, no primeiro culto da manhã. Ele vai continuar falando no culto das 11 horas, então abra o seu coração, escancare o seu coração, seus ouvidos, para que o Senhor fale com você nesta manhã. Amém? Como nós cantamos aqui, Atos capítulo 2, um pouquinho mais à frente, quando Pedro começou a pregar, só ali naquele momento 3.000 pessoas foram batizadas, foram convertidas, foram tocadas pelo Espírito Santo do Senhor. E ao longo de alguns dias, de algumas semanas talvez, não me recordo, mas já faz alguns dias que eu tenho pensado exatamente sobre esse assunto, porque Pedro pregou apenas uma vez e 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas foram ao arrependimento, e ali entenderam e compreenderam aquilo que o Senhor queria daquelas pessoas. Hoje em dia, nós temos que pregar mais ou menos 3.000 sermões para uma pessoa se converter. Alguma coisa está errado. Então nós precisamos, como igreja, nos atentar. Como igreja, nós temos que prestar atenção aos movimentos, aquilo que o Espírito Santo está me mostrando, está te mostrando, aquilo que o Espírito Santo está te convencendo a fazer, ou aquilo que o Espírito Santo está te convencendo a se arrepender. Porque se nós pararmos, e hoje nós vamos falar exatamente sobre o apóstolo Pedro, uma passagem muito conhecida, que está lá no capítulo 22, que lá ele começa com a última ceia, a última Páscoa, onde ele reúne ali os seus discípulos, depois ele é entregue por Judas, o traidor, e aí acontece tudo aquilo que nós já sabemos, já conhecemos na palavra do Senhor. E pasmem, o mesmo Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que se arrependeu, foi restaurado, foi curado, transformado e que pregou e levou essas pessoas ao arrependimento. Então que nós possamos estar atentos nesta manhã àquilo que o Senhor quer falar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler os versos 54 ao verso 62. Lucas 22, 54 a 62. Amém? A palavra do Senhor diz assim, o título da minha Bíblia diz, Pedro nega Jesus. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro mais uma vez disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro.
E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando nós percebemos que o Senhor já havia avisado Pedro daquilo que ia acontecer, mas Pedro, um pouquinho antes, lá no verso 31, Pedro, aqui no título da minha Bíblia, diz assim: Pedro é avisado, e o Senhor disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro, impetuoso, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, o Senhor já havia avisado Pedro, mas Pedro, impetuoso como ele era, pescador, inteligente, ele disse que seguiria Jesus até a morte. Mas muitas vezes, como eu e você, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, uma pressão que sentimos, nós já não queremos mais brincar com o Senhor. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero ainda dar um pano de fundo, um contexto, para que a gente possa entender aquilo que aconteceu. Antes de ser condenado e crucificado, Jesus ele passou por 6 julgamentos, sendo que 3 deles eram com os judeus e outros 3 deles eram com as autoridades romanas. Primeiro, Jesus ele foi levado para Anás, o antigo sumo sacerdote, que ainda ele era um homem influente em Israel e que mantinha o seu título de sumo sacerdote. Mas Mateus capítulo 26, verso 57 diz: Anás enviou Jesus à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Por fim, quando raiou o dia, Jesus foi julgado diante do sinédrio e declarado culpado sem nenhuma culpa. Os judeus, eles não tinham o direito de aplicar aquela pena que eles estavam dizendo para Jesus, de modo que para crucificar Jesus, eles tinham que levar as autoridades romanas. Então eles levaram até Pilatos, que evitou a tomar esta decisão. E aí encaminhou o prisioneiro Jesus Cristo para Herodes, que por sua vez também não quis assumir a sua responsabilidade e mandou Jesus voltar para Pilatos. Quando Pilatos se deu conta de que ele não poderia fazer mais nada, então ele declarou que Jesus era o culpado, que ele devia ser crucificado. Durante o segundo julgamento de Jesus, perante os judeus, perante Caifás, Pedro entrou no pátio, como nós acabamos de ler, do sumo sacerdote e negou Jesus 3 vezes. Mas como isso aconteceu, sendo que o Senhor já havia negado, o Senhor já havia avisado Pedro? Por que isso aconteceu? Pedro, ele não levou a sério as advertências de Jesus, porque Jesus, quando estava no Getsêmani, ele já tinha avisado seus discípulos o que iria acontecer. Quantas vezes eu e você recebemos advertências do Senhor para não ir para este caminho, mas mesmo assim somos rebeldes e vamos para este caminho que eu quero ir. Pedro, como eu disse, não levou a sério. Jesus ainda disse a ele lá a partir do verso 31, para que ele pudesse orar e vigiar, para que eles não pudessem cair em tentação. E lá no Getsêmani, o que eles fizeram? Eles dormiram. Apesar de toda essa coragem de Pedro, ele estava absolutamente despreparado para os ataques de Satanás. Ou seja, ele estava sensível, suscetível aos ataques de Satanás. E aí o passo seguinte foi a sua derrota.
Pedro nem sequer deveria estar lá, porque mesmo Jesus havia o instruído para eles se dispersarem, porque eles seriam perseguidos. E posteriormente eles seriam encontrados na Galileia, com a instrução de Jesus. Jesus disse a eles que quando voltaria, iria se encontrar com eles na Galileia. Mas, por sua impetuosidade, Pedro e João não obedeceu a instrução que o Senhor Jesus havia dado a eles. Quando Jesus foi preso, disse aos guardas: deixai ir esses discípulos. Isso é um claro sinal que os discípulos não eram para seguir Jesus após a sua condenação. Jesus, ele sabe de todas as coisas, Jesus está no controle de todas as coisas. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo do Senhor, nós temos que obedecer. Nós não estamos vendo o todo, nós estamos vendo uma parte, mas o Senhor está com os seus olhos como chama de fogo em todos os lugares. Não adianta nós burlarmos o sistema, podemos até burlar, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Como nós vemos ali em Atos, quando Pedro pregou, ele disse, as pessoas perguntaram o que nós possamos fazer, e Pedro disse: arrependam-se. Nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender das nossas atitudes, nos arrepender das nossas falas. E abrindo um parênteses aqui, hoje de fato na intercessão foi exatamente isso. Nós escancaramos o nosso coração, pedimos perdão das nossas mazelas, isso tem que ser todos os dias. Não é só quando nós estamos à igreja, vindo à igreja. O normal é vir à igreja às quartas, aos domingos e participar das células ao longo da semana. Mas nós precisamos de coisas anormais com o Senhor. Precisamos sair da nossa normalidade. Nós precisamos aquecer o meu e o seu coração. Como é que nós vamos experimentar o reavivamento do Senhor se nós estamos na normalidade? Somos crentes normais. E o Senhor não quer que sejamos crentes normais. O Senhor quer que eu e você estejamos com os olhos voltados para Ele. Para Ele. Continuando, Pedro e João seguiram a multidão e entraram no pátio de Caifás. Percebam que a cada coisa que acontecia, Pedro e João faziam algo que Jesus não tinha mandado fazer. Pedro primeiramente se aproximou do braseiro, como diz aqui, e começou a se aquecer junto com as pessoas que ele não deveriam estar. Ou seja, ele se assentou, ele adentrou em território inimigo e foi reconhecido, obviamente. E olha só o que diz Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, o meu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. Pedro, ele deveria saber que ali ele estava num território inimigo e obviamente ele seria reconhecido como foi. Mas para que todo o plano de Jesus se cumprisse, para não fugir do controle, ele estava ali. Enquanto o apóstolo Pedro, ele apenas pensava no seu eu, no seu umbigo, no seu conforto, o seu mestre Jesus Cristo estava sendo insultado pelos soldados romanos. E uma das servas, uma das empregadas, reconhece e abordou Pedro, acusando de ser um dos seguidores de Jesus Cristo. E Pedro, que havia dito que caminharia com Jesus até a morte, a primeira coisa que ele fez, quando ele foi pressionado: eu não conheço esse Jesus.
Muitas vezes eu e você, como somos, quando estamos sendo pressionados por alguma adversidade, a primeira coisa é nós negarmos Jesus, ao invés de nós corrermos para debaixo das mãos poderosas dele. Pedro mentiu e disse: não sou discípulo dele, não conheço e nem sei do que você está falando. Isso deveria ter sido um aviso para ele partir, mas o apóstolo Pedro insistiu em ficar ali. Logo outra serva o reconheceu, dizendo ser um seguidor de Jesus, mas ele mais uma vez negou Jesus. Pedro mentiu e jurou não conhecer. E as suspeitas daquele povo estavam crescendo. E aí Pedro, um pouco antes, quando Jesus foi pego, a primeira coisa que ele fez foi cortar a orelha de Malco. E Jesus, por amor, sabendo que seria preso, foi lá e curou a orelha daquele rapaz. Mesmo sabendo que ele seria entregue à morte, que ele sofreria tudo aquilo que ele iria sofrer, que nós já conhecemos através das Escrituras. Mesmo assim, por amor ele curou, por amor ele transformou, por amor ele libertou. A essa altura Pedro também começou a praguejar e jurou não conhecer Jesus. E naquele instante, quando estava sendo levado para o próximo julgamento, que os julgamentos eles não acabavam com Jesus. Ora ele estava com Caifás, ora estava com Pilatos e assim sucessivamente. Jesus voltou-se para Pedro, fitando com os seus olhos de amor, olhando aquilo que Pedro havia feito com amor, olhar de amor. Pedro caiu em si. Caiu na realidade. Podemos dizer que Pedro só precisou de apenas um olhar de Jesus para levá-lo ao arrependimento. Muitas vezes eu e você temos que ser confrontados, muitas vezes pela palavra, e não é só pela pregação. Quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados por ela, para que nós possamos estar alinhados com a vontade do Senhor. E nós não damos ouvido, não prestamos atenção, achamos ou fingimos, não é para mim, é para minha esposa. Ela que é pecadora, precisa se arrepender, eu não. Eu sou santo. O galo cantou. Isso foi um milagre que Jesus já tinha preparado, já tinha anunciado. E o canto deste galo foi um ato para que Pedro olhasse para trás, lembrasse de tudo aquilo que Jesus havia feito, os milagres, como ele foi resgatado. Eu sou pescador de peixes, agora você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Pedro andou com Jesus por 3 anos, então ele viu com aqueles olhos dele os milagres, as maravilhas e os prodígios que Jesus fez. Quando o galo canta, me parece, não está escrito, mas o Senhor traz à memória dele tudo aquilo que ele tinha presenciado. Uma espécie de Tomé, vê para crer. E ali Pedro começou a ser restaurado. Será que eu e você vamos precisar ouvir o galo cantar para que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos? Quantas vezes eu e você temos que ouvir o galo cantar? Quantas vezes temos que ouvir mais o Senhor falar, a igreja precisa se arrepender? A igreja precisa mudar os caminhos, precisa mudar de rota. Hoje é uma oportunidade para mim e para você. Abrir o meu e o seu coração e deixar o Senhor penetrar
nesse nosso coração, cheio de coisas que não agradam a Ele. Tem coisas que só eu e o Senhor sabemos. E tem coisas que só o Senhor sabe que eu nem sei o que tem aqui dentro. Mas só a graça do Senhor Jesus pode nos alcançar. De que maneira o galo cantou e encorajou o apóstolo Pedro? Serviu para garantir, mesmo sendo um prisioneiro, atacado, aparentemente indefeso diante dos acusadores, Jesus Cristo continuava e continua no controle da minha, da sua vida, no controle da sua noiva, que é a igreja. Nada sai do controle do Senhor. Muitas vezes nós achamos, agora não vai dar certo. Se o Senhor estiver no controle, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Quando os discípulos estavam no mar, Jesus estava na polpa do barco. Aparentemente, para aqueles discípulos, não ia dar bom. Mas Jesus sabia, vai dar bom. Acalma o seu coração. Porque está ansioso. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Por mais sombrio que a minha e a sua vida esteja, por mais sombria que aquela vida que Pedro estava enfrentando, Jesus ainda estava no controle, mesmo sabendo que ele passaria por toda aquela situação. O galo cantou foi mais uma garantia de que Pedro, ele poderia ser perdoado. Esta manhã é mais uma garantia que eu e você temos e seremos perdoados pelo Senhor. O apóstolo Pedro não havia prestado a devida atenção à palavra do Senhor. As palavras de Jesus. Ele contestou, ele desobedeceu, mas naquele instante ele lembrou da palavra do Senhor. Essas lembranças, como eu disse, deu a esperança. A palavra do Senhor muitas vezes não, todas as vezes é uma advertência para mim e para você. Mas Jesus disse para que ele pudesse se fortalecer e ajudasse os seus irmãos. O milagre do galo mostrou para o apóstolo Pedro que um novo dia começava. Mais uma vez na vida de Pedro. Não era um dia, não era um novo dia para Judas, que apenas por 3 moedas trocou Jesus. E muito menos para os inimigos de Jesus, mas era um recomeço único para Pedro, que havia negado Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá no verso 62 do capítulo 22. Quando ele entendeu, quando ele compreendeu, vejam o que Pedro fez. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Nós temos que chorar amargamente. Muitas vezes o meu e o seu choro é apenas de remorso. E remorso é consciência do pecado, sem a ferida do arrependimento e sem o remédio do perdão. O remorso nos leva à vida, mas o perdão produz vida. Quando Jesus o perdoou, restaurou a sua comunhão para com Jesus. Nós precisamos chorar amargamente e nos arrepender. O choro de Pedro foi um choro de verdadeiro arrependimento. Do quê? Do verdadeiro pecado, do pecado que ele havia cometido. Pedro saiu dali e chorou. Mas antes de desatar em choro, ele caiu em si.
que burrada que eu fiz. Nós temos que ter esta consciência. Temos que ter esta sensibilidade daquilo que nós estamos fazendo de errado. Não é possível que a igreja continue estando como ela está. Não estou dizendo igreja Manaim, estou dizendo igreja no geral. Vocês acham que a igreja ela está bem? Façam assim ou façam assim. Eu tenho certeza que a igreja ela não está bem. A igreja ela precisa de cura. A igreja ela precisa ser restaurada. A igreja ela precisa estar no lugar aonde ela foi chamada para estar. Muitas igrejas querem ser aquilo que o mundo é. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Nós temos que ser diferentes. Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Como diz lá em Marcos 16, 7, na manhã da ressurreição, o anjo enviou uma mensagem especial para Pedro. E o próprio Jesus apareceu ao apóstolo naquele dia. E a comunhão entre eles foi restaurada. Jesus havia dito a eles que iria aparecer. Parece que muitas vezes, como nós somos pressionados, nós esquecemos de algumas coisas, esquecemos de algumas promessas do Senhor. A tensão é tão grande no nosso dia a dia, a preocupação é tão grande, a ansiedade é tão grande que esquecemos das promessas do Senhor. E eu já quero caminhar para a conclusão. Eu já queria chamar aqui o pessoal do worship. Sabe, meus irmãos, nós não somos supercrentes. E não podemos querer ser supercrentes. Não caiam nessa mentira de que você é crente ou que você é um cristão, que você não vai passar por dificuldades, que você não vai ter tribulações. Isso é uma mentira. Nós vamos passar, sim, por dificuldades. Nós vamos, sim, ser pressionados por este mundo, por este século. Nós vamos errar, sim, de uma forma ou de outra. Mas nós temos um Deus, um Senhor e Salvador na minha e na sua vida, que quando nós o confessamos, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele é poderoso para nos perdoar, para nos purificar, para nos transformar, para nos limpar, para nos libertar das nossas mazelas. E quando nós damos ouvido, ou melhor dizendo, quando nós pecamos ou quando nós erramos, a primeira coisa que nós vamos ouvir é a voz de Satanás: você não presta, você não é crente coisa nenhuma, você é um crente fake news. E aí as suas esperanças elas vão se esvairindo. Mas essa não é a mensagem do Senhor para mim e para você. Porque Deus, Ele diz para nós que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa esperança é Ele, a nossa esperança vem dEle. Naquele momento não foi o fim da linha de Pedro, mas foi um cantar de um galo que ele entendeu e compreendeu que ele precisava se arrepender. Na sequência, a restauração de Pedro, ela não foi pela metade, ela foi por completo. A minha e a sua restauração não é pela metade, é por completo.
Atos capítulo 3, verso 14 e 16 diz assim: vós negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro está dizendo isso. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós fomos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. E para finalizar, 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero fazer um convite para você nesta manhã. Quero fazer um convite para você que nos assiste pelo canal do YouTube. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, mas que você apenas levante as suas mãos, não para mim, mas para o Senhor, dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu não quero mais essa vidinha medíocre que eu tenho levado, mas eu quero uma vida verdadeiramente com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor. Nós não precisamos, como Pedro, ouvir o galo cantar. Nós não precisamos disso. Nós já sabemos que precisamos nos arrepender. Então aí no seu lugar, é você com Deus, diz: Senhor, eu quero uma restauração. Eu quero de fato me humilhar, eu quero de fato chorar amargamente por esse pecado que eu tenho cometido, por essas mentiras que eu tenho contado. Tenho olhado por coisas que não têm te agradado, tenho falado coisas que não têm te agradado. Se você quer dar este passo, acene aí para o Senhor, levante as suas mãos e clame a Ele, enquanto o worship louva ao Senhor. É você com Deus, e deixa o Espírito Santo bradar aí no seu coração: oh Deus, nós estamos perdidos sem Ti, Pai. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Pai. Pai, nesta manhã nós queremos que o Senhor escreva uma nova história nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, entregar, ó Pai, de corpo, alma e espírito ao Senhor, Pai. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas mazelas. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes queremos ser aquilo que nós não somos, queremos mostrar aquilo que nós não temos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha restaurar a nossa comunhão para contigo. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com poder, com autoridade, com unção sobre, Senhor, a sua igreja, Pai. Restaura, cura, transforma, liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que precisam disso, Pai. Somente pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Só o Senhor tem este poder, Pai, de curar. E nesta manhã nós abrimos o nosso coração a Ti. Nós escancaramos o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor entre com esta cura. Restaura, Pai, a nossa comunhão. Não queremos viver, ó Pai, não queremos ser mais os mesmos. Queremos ser, ó Pai, diferentes. Como a sua palavra nos diz que somos diferentes. Queremos ser aquilo que a sua palavra diz que somos. Não é aquilo que os homens dizem que somos, Pai.
O mundo diz que nós temos que conquistar. O mundo diz que nós temos que ser o primeiro. O mundo diz tantas coisas, Pai, mas a sua palavra diz, Pai, aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve, Pai. E nós queremos ser uma igreja que serve, uma igreja que testemunha, uma igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que levanta, Senhor, a voz para te louvar, para te engrandecer. Pai, muda, Senhor, a nossa história. Arranca de nós aquilo que não é seu. Arranca de nós aquilo que não te agrada. Nós precisamos, Pai. A sua igreja precisa ser restaurada. E eu coloco ela nas suas mãos. A sua igreja é sua noiva, Pai. O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que cada família aqui nesta manhã precisa. O Senhor sabe o que cada família que nos assiste precisa, Pai. E nós precisamos de um de repente do Senhor na nossa área espiritual. Nós precisamos desse de repente na nossa área espiritual, Pai. E eu sei que o Senhor tem este poder. Eu sei que o Senhor tem este poder. E nós confiamos, não é na força do nosso braço, é na força do seu poder. Derrama sobre nós, Pai, derrama sobre a sua igreja uma unção diferente, Pai. Uma unção, Senhor, diferente. Uma unção de comunhão. Uma unção de arrependimento. Uma unção, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que de fato venha nos colocar de joelhos. Venha nos colocar de joelhos. Não queremos ser mais os mesmos, Pai. Nós não queremos ser mais os crentes medianos. Nós queremos ser uma igreja acima da média, Pai. Não para a nossa glória, não para nós dizermos que nós somos isso ou aquilo, não. Que nós possamos ser humildes. Humildes servos do Senhor, Pai. Para onde o Senhor nos levar, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer o Senhor em nós e através de nós. Nós não queremos ser ninguém, nós queremos ser apenas os teus discípulos. Aquele que ouve a voz do Mestre e segue. Não queremos ser mais os mesmos, Pai. Venha encher o nosso coração. Venha encher, ó Pai, o nosso coração do Senhor, da sua palavra, da sua presença. Nós precisamos estar com o nosso coração cheios do Espírito Santo do Senhor. Cheios da sua verdade, Pai. Continue nos capacitando. Continue, Pai, em nome de Jesus, Pai. Adestrando, Senhor, os nossos passos. E não permita, Pai, que venhamos cair em tentação. Não permita, Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Sensíveis ao seu mover. Sensíveis à cura, à restauração. Sensíveis à santificação, Pai. Nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Nos ajude a caminhar, ó Pai. Esta caminhada que é tão difícil, Senhor, aos nossos olhos, mas para com o Senhor, ela fica mais leve. Não queremos mais, Senhor, nesta manhã, ou a partir desta manhã, levar fardos, ó Pai, que tem nos tirado da presença do Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sair daqui nesta manhã leves, restaurados, purificados, transformados. E que todo fardo, Pai, que temos levado, Senhor, a sua palavra diz que o seu fardo é leve e suave. Mas quando nós estamos na sua presença, eu te louvo, Pai, por esta manhã. Eu te louvo, Pai, pela palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. Essa palavra que muitas vezes dói, mas é uma palavra de encorajamento para nós não desistirmos. Porque quando nós olharmos, ó Pai, para trás, eu tenho certeza que nós vamos dizer: até aqui
o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, e te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe e tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!